A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conversar com o compositor, crítico literário, escritor, editor e violonista Arthur Nestrovsky. Ele é diretor artístico da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Nós vamos falar sobre a situação da USESP nesses tempos de pandemia, das alternativas de apoio cultural, sobre lives e, é claro, muita música. Tudo online, em casa, na quarentena. Bom, nós estamos em contato agora com o Arthur Nestrovsky. O Arthur Nestrovsky, além de diretor artístico da USESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, ele é compositor, violonista, crítico literário, musical, escritor e editor. Tudo isso, certo, Arthur? Esqueci alguma coisa? Bom, eu já fui várias dessas coisas aí ao longo da vida. Então, quando sou uma... E também o que verdade. É tudo isso. E o que eu gosto também da parte, como eu adoro o violão, a história do violão, você também se dedica muito a não só tocar, gravar violão, né? Como também estudar esse instrumento e os grandes músicos que fazem, né, a história do violão brasileiro, que é uma coisa linda que você faz, independente do trabalho da USESP. Mas vamos falar um pouquinho da USESP no começo, porque a gente quer saber o que aconteceu, quer dizer, o que vai acontecer com a orquestra. Porque a orquestra necessita do público e não tem, parou tudo. E a primeira coisa que a gente perguntou, falou, e a orquestra, como é que vai ser? Porque dá para fazer, mas não é a mesma coisa, o ao vivo, aquela coisa. O espaço da Sala São Paulo, que é uma coisa maravilhosa, né? No domingo, aquela coisa da música de graça, as pessoas se emocionam, lotam domingo de manhã aqui em São Paulo, ao USESP, é uma coisa maravilhosa. Então, e tudo isso parou. E aí, você como diretor e os músicos todos, primeiras providências, o que vocês fizeram? Então, vamos lá. Bom, primeiro você está absolutamente certo. Quer dizer, a Orquestra Sinfônica apresenta concertos na Sala São Paulo. Isso é justamente o que a gente não pode fazer. O último concerto que foi apresentado foi no dia 13 de março, segunda semana da temporada desse ano, e a gente teve que interromper. De lá para cá, a gente está com uma atividade digital muito intensa, né? Então, criamos a Sala São Paulo Digital. Então, tem acervo de vídeos que já existiam. Nós já mostramos 8 concertos na íntegra e quase 40 vídeos de peças isoladas de outros concertos. Os músicos estão fazendo vídeos em casa, cada um se filmando a si próprio, né? Já tem mais de 40 desses vídeos, OSESP em casa. Nós estamos com uma série de lives, conversas, palestras. Tem publicações, a revista OSESP está disponível, o selo digital OSESP está disponível, tudo de graça. Então, fizemos também vídeos especiais, fizemos um vídeo, os músicos da orquestra, cada um na sua casa, tocando o Trenzinho do Caipira, o último movimento das Baquianas Brasileiras, número 2 de Villa-Lobos, e fizemos um vídeo do coro da USESP também, fazendo a suíte nordestina, do Ronaldo Miranda, e essa atividade tem sido muito intensa e tem tido uma resposta de público para nós impressionante e comovente, porque o público está muito próximo e está apoiando muito a USESP nesse período. Para você ter ideia, só no Facebook a gente já teve mais de 3,5 milhões de pessoas Que legal. curtindo as coisas da USESP. No Instagram, 1.600.000 pessoas. Esse vídeo que eu mencionei do Trenzinho do Caipira, a gente pode até ver depois, ele foi visto na íntegra por mais de 200.000 pessoas. Então, tem um lado que, insolitamente, quase inesperadamente, a gente está, durante este período de tanta restrição, a gente está atingindo um público que talvez nunca tivesse atingido. Quer dizer, é claro que não é fazer um concerto na Sala São Paulo. Música é algo que acontece com um músico no palco e uma plateia lá. Presencial, né?
esta situação é que é a música também. Uhum. Isso é justamente o que a gente não pode fazer. E uma orquestra sinfônica, por definição, são muitos músicos tocando juntos. É o que não dá para fazer agora. Mas, ao mesmo tempo, toda essa atividade digital talvez tenha até tornado a orquestra conhecida para muita gente que nem conhecia, que nunca tinha visto ou ouvido a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Quem sabe a gente está também atingindo um público novo, e quando for a hora de voltar para a sala, já tem planos para isso, a gente espera que muitas dessas pessoas vão, quem sabe, se tornar também, né, público rotineiro ali dos concertos do OSESP na sala. Legal, Arthur. Vocês se reinventaram, obviamente, e estão mostrando para o público, né? Isso está acontecendo com muita gente também. Até o teatro, estão fazendo teatro que tem uma configuração semelhante à orquestra, que precisa do público também no teatro e tal. Estão reinventando e estão tornando até alguns espetáculos mais populares através da internet. Agora, você não ficou preocupado com a estrutura toda que a OSESP tem? Uma cadeia de trabalhadores que giram em torno da OSESP. Tem a Sala São Paulo, tem aquele batalhão de técnicos e gente que trabalha e tal, e esse pessoal sem atividades. O governo garantiu para você, porque a OSESP é um fomento do governo estadual, certo? E eles garantiram... Explica lá. Não, vamos. Primeiro, a OSESP é gerida pela Fundação OSESP, Sim. que é uma organização social, com um contrato com o governo do Estado. Então, o governo do Estado, grosso modo, nos dá 50%, ou pouco menos de 50%, hoje em dia, valores de hoje. O governo da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do governo do Estado nos dá mais ou menos 50% do nosso orçamento. O resto vem de patrocínios, de venda de ingressos, de doações, de aluguel da Sala São Paulo e assim por diante. Bom, o governo, durante 3 meses, cortou 50% do repasse para todas as OS, para a OSESP e para todas as OS, por motivos que a gente só pode aceitar. Tem pessoas morrendo, né? O dinheiro tem que ser canalizado para as UTIs, para comprar respirador. Quem pode ser contra isso? Ninguém. Então, evidentemente, nós entendemos, isso redundou num corte salarial de 25% durante 3 meses para todos os funcionários da OSESP, eu incluso, os diretores, a administração, todos os músicos, todos os cantores, enfim, toda a equipe. No total, a Fundação OSESP emprega 280 pessoas. Olha. É maior do que as pessoas imaginam, porque tem a orquestra com 104 músicos, mas tem o coro com 40, aí tem todo o setor de administração, tem todo o setor técnico, tem a academia da OSESP. Então, tudo isso junto são 280 pessoas. Isso é, vamos dizer, emprego direto, folha. Fora isso, claro, você tem todo um universo de pessoas ao redor da OSESP, que são os artistas convidados, as agências dos artistas convidados, tudo que existe ao redor da OSESP, todas o restaurante, o bar-café, a loja, todas as atividades que acontecem vinculadas à Sala São Paulo e ao OSESP. Aquelas que são, pelas quais a gente tem responsabilidade direta, todo mundo está ativo desde o primeiro momento, a gente está mantendo as equipes todas, fazendo as suas funções na medida do que é possível fazer nessas circunstâncias, né? Essa atividade digital toda que eu mencionei, essas 460 publicações, esses vídeos todos, isso aí não acontece, isso aí não cai do céu, né? Claro, então, tem que produzir isso tudo. A Sala São Paulo continua sendo gerida lá, e tem pessoas lá fazendo a manutenção da sala, tem pessoas fazendo a segurança da sala, então tudo isso continua. Tem um diretor executivo, meu parceiro, eu sou diretor artístico, o diretor executivo Marcelo Lopes está ativíssimo, né, mantendo essa equipe também, a parte toda, vamos dizer, trabalhista, funcional da sala, continua. Todo mundo teve uma redução de horas de trabalho e uma redução proporcional de salário por 3 meses. A expectativa agora, eu tenho que dizer, houve uma compreensão
universal. Nós falamos, tudo isso está sendo informado aos músicos e aos funcionários, todas essas decisões estão sendo discutidas em reuniões plenárias por Zoom. A gente faz reuniões com 150 pessoas. Daqui a pouco vai ter uma, né, Arthur? Daqui a pouco vai ter uma. Daqui a pouco tem uma. Então, eu tenho que dizer que a resposta tem sido extraordinária. Assim, eu acho que todo mundo entende a situação que a gente está passando, a importância de estarmos juntos nisso, a importância da USESP estar garantindo a continuidade desse projeto, o entendimento de que o que a direção está fazendo são as formas responsáveis, viáveis de manter esse projeto todo, sem demissões, sem mandar ninguém embora. Então, por enquanto, vamos em frente. A perspectiva, neste momento, dentro do quadro, é positiva, porque, seguindo as normas que foram anunciadas pelo governo do Estado, se a cidade tiver 4 semanas contínuas nessa fase amarela, né, na terceira fase da diminuição das restrições, teoricamente, a partir do dia 27 de julho, a gente poderia reabrir a sala. A gente, na verdade, está contando com uma folga, e se tudo correr bem, a evolução da situação da pandemia é totalmente fora do nosso controle. Claro, não dá para prever nada. Se tudo correr bem, na semana do dia 13 de agosto, a gente vai ter o primeiro concerto de novo, dias 13, 14 e 15 de agosto, com o nosso regente titular, Thierry Fischer, com uma plateia reduzida, como está acontecendo em tantos outros lugares, né? Quer dizer, a sala vai ter uma ocupação muito limitada, tem toda uma série de protocolos para os funcionários, para os músicos, tem um distanciamento dos músicos no palco, que foi estudado milimetricamente, tem preocupações de segurança, de saúde para as pessoas que vierem à sala, que vão ser devidamente noticiadas. Eu posso dizer para vocês, tem um documento elaborado pelo Marcelo Lopes com a ajuda de todo mundo, é um documento de mais de 60 páginas, detalhando os protocolos do possível retorno à sala. Então, está tudo sendo feito com muito critério, com muito cuidado, e se a gente puder, dentro das circunstâncias, voltar no dia 13 de agosto, a gente estaria recomeçando a fazer concertos. Vamos continuar a fazer também, claro, alguma coisa online, transmissões ao vivo no Facebook. Isso em alguma medida está funcionando também, né, Arthur? Vou combinar que está funcionando. E é legal. Tem coisas de atividade digital que eu acho que vão continuar, independentemente do retorno a uma vida, entre aspas, normal. À medida em que nós fomos voltando a algo mais próximo do que a gente tinha, né? Poder encher a sala, etc. Mas eu acho que algumas dessas atividades que a gente desenvolveu, a Sala São Paulo Digital, isso vai continuar. Isso aí a gente sabe que vai ser algo que vai permanecer. Agora, então, por enquanto, diga, os patrocinadores, os patrocinadores, digo, os outros 50% que você falou também tiveram essa mesma compreensão, estão garantindo aquele apoio sem nenhum problema, é isso? Na verdade é o seguinte, a nossa maior preocupação, eu acho que a de todas as instituições de cultura, se não deveria ser, é menos com 2020, deste ponto de vista, é menos com 2020 do que com 2021. Porque os patrocínios, o orçamento, claro, o governo fez esse corte, mas as outras coisas, lógico, nós perdemos receita de ingressos avulsos. Sim. Tudo que não aconteceu, a parcela de ingressos avulsos, zero, né? Nós perdemos receita. Nós perdemos aluguel da sala, que é uma fonte de receita, tudo que ia acontecer foi cancelado. Então, perdemos uma parte, vamos dizer, significativa. Mas a maior parte do orçamento já estava garantida, já estava empenhada, essa não mudou. O receio de todos é que o orçamento de 2021 depende dos resultados financeiros de 2020, que vão ser muito ruins, não tem dúvida. Vai haver uma queda. Isso em todos os níveis, né, Arthur? Na economia, em todos os setores. Né? Todos os setores. Então, o que eu posso dizer, uma das coisas que a gente fez, que faz parte do que você chamou da gente se reinventar, uma das mudanças assim significativas da Fundação OSESP foi um crescimento inédito
e uma intensificação das estruturas de captação de recursos. É um assunto técnico demais para eu entrar em detalhes, mas eu posso dizer que foi criada toda uma estrutura inédita para se fazer um esforço como nunca de captação de recursos daqui para frente, pensando em 2021 e no futuro. Porque parece claro que as empresas vão ter diminuição dos seus resultados, nós vamos precisar bater em muito mais portas, nós vamos precisar muito mais gente apoiando. Então, para que isso aconteça, precisa muito trabalho. E eu posso te dizer que tem muita gente trabalhando assim, ativamente na reinvenção das estruturas de captação de recursos. E eu acho que isso vai ser muito importante. Tem, inclusive, músicos envolvidos, tem vários músicos da orquestra que vão participar desse esforço. Claro que o diretor executivo está muito envolvido, eu estou envolvido, o diretor de marketing, o presidente da Fundação OSESP, Pedro Parente, o vice-presidente, Stefano Bridelli. Tem muita gente envolvida para a gente conseguir mais apoio de mais empresas, além daquelas que há anos já apoiam muito a OSESP. Então, eu acho que isso é algo que também vai mudar, em alguma medida, a própria estrutura de trabalho da Fundação e vai ser resultado desse período que a gente está passando. E você tem contato com o exterior também, você sabe que com os outros também aconteceu a mesma coisa. Você vai aproveitando essas experiências que aconteceram fora, principalmente na Europa, com as outras orquestras, né? Daqui a pouco você vai falar sobre isso. Aí vocês vão saber que como eles estão se adequando também. Está todo mundo no mesmo barco, né? Então, tem que saber como é que vai se virar cada um. Como é a orquestra lá da Alemanha, a orquestra da França, como é que eles estão se virando também, porque eles não podem se apresentar da mesma coisa. Mas vamos fazer um intervalinho, Arthur, antes de você continuar falando. Vamos botar o Trenzinho Caipira, né, que é um sucesso da internet, está bombando, como dizem. Não gosto da expressão, mas enfim, vamos nessa. Está bombando. Fala um pouquinho como é que foi juntar todo mundo, que técnica vocês usaram e tal. Vamos lá. Primeiro, é uma peça que é um emblema para a gente, porque, bom, é Villa-Lobos, Baquianas Brasileiras número 2, é o compositor por excelência da música de concerto do Brasil. A OSESP tem uma relação muito especial, gravou as Baquianas na íntegra, gravou os choros na íntegra. Recentemente, eu diria, o projeto mais importante da última década, se tivesse que eleger um projeto, foi a gravação da integral das sinfonias de Villa-Lobos, com o maestro Zakharapchevsky, com a revisão e reedição de todas as partituras. Tem uma caixa com CDs que foram lançados pela Naxos. Então, Villa-Lobos é um compositor muito especial para nós. E o Trenzinho do Caipira, mais especial ainda, porque, afinal de contas, a Sala São Paulo era uma estação de trem, né? Ué? É a estação Sorocabana que foi transformada em sala de concertos. E a estação Júlio Prestes está ali do lado, continua funcionando. Então, o Trenzinho do Caipira é a imagem do trem do caipira do interior de São Paulo, né? Que vem trazendo produtos para a estação Sorocabana para dali serem transferidos para o Porto de Santos, por exemplo, e exportados. É a própria imagem da São Paulo moderna, vivida por Villa-Lobos, e de um ideal de progresso, de fartura, de excelência e também de cosmopolitismo. São valores da cultura paulista que, de alguma forma, estão tão presentes também na música de Villa-Lobos. Então, é uma peça pela qual tem um apreço todo especial, e ela foi regida pelo Thierry Fischer, né? Ele regendo em Genebra, na verdade, na casa dele na Suíça, né? Num quadradinho, e vocês vão ver os músicos todos do OSESP, todos não, mas são quase 80 músicos que participaram desse projeto, cada um se gravando a si mesmo na sua casa, e um trabalho de edição feito pelo Fábio Furtado, que fez a direção do vídeo propriamente, e redundou no vídeo do Trenzinho do Caipira, que eu acho que vai ser uma um dos legados, um dos produtos históricos que a OSESP terá feito nesse período da pandemia.
Então vamos rodar agora o trenzinho do caipira. Roda! Uhul! Vamos nessa.
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com o Arthur Nestrovski, falando sobre a USESP. Daqui a pouco ele vai falar de violão, que é o xodó dele, o violão, o estudo do violão, vai falar também. E a gente estava comentando, né, tudo que você falou já nesse primeiro bloco, dos caminhos das orquestras, né? Você deve ter contato muito, porque também na USESP tem músicos de fora do Brasil, né? E você tem contato com toda essa gente. O que eles estão fazendo que a gente pode aproveitar, né, para fazer aqui também, que alguma experiência que eles já estão fazendo, por exemplo, na volta, né, depois na saída do confinamento, né, o que as orquestras estão fazendo? Que notícias você tem para nos dar a respeito disso em outros países? Então, vamos lá. Eu estou em contato direto. Quer dizer, a USESP, vamos dizer, tem um ciclo de relacionamento internacional, né? Da natureza do que a gente faz. A gente recebe cerca de 60 artistas convidados por ano, né? Muitos deles vêm fora do Brasil, então você soma as temporadas. Eu estou há 10 anos na USESP, então são centenas de pessoas com seus agentes, com as suas agências, e os colegas de outras orquestras, de outras salas de concerto. Então, a gente está em contato diário, né, com pessoas de vários países. Uma das coisas que a situação deles é diferente, porque o calendário deles é diferente. A gente aqui o calendário de concertos nosso vai de março, ou fim de fevereiro, a dezembro, né, acompanha o calendário do ano. A temporada de concertos na Europa e nos Estados Unidos vai de setembro ou outubro a junho. Ela começa em setembro, ela tem só um intervalinho ali, Natal, Ano Novo, depois ela continua e vai até fim de maio ou comecinho de junho. O verão deles é junho, julho, agosto. Claro. Então, as nossas férias de fim de dezembro, janeiro, fevereiro, eles têm em junho, julho, agosto. Então, para muitos deles, eles simplesmente interromperam a temporada no final da temporada, vamos dizer, a partir de abril, os últimos 2 meses, o último mês e meio da temporada. Não está acontecendo nada em junho, não está acontecendo nada em julho, não está acontecendo nada em agosto. Alguns resolveram que só vão voltar em janeiro, simplesmente cancelaram o segundo semestre, mas cancelar o segundo semestre significa cancelar 3 meses de concerto, para eles, não um né? semestre. É diferente um pouco. Tem aqueles que só vão voltar na outra temporada, na temporada 21, 22. Eles só vão voltar em setembro do ano que vem. Acharam mais prudente. Enfim, a nossa situação é diferente. Uma das coisas que a gente aprendeu com os que fizeram ou estão fazendo concertos, tem os que já voltaram, né? Então, é importante saber como é que é o distanciamento, tudo isso que vocês vão fazer em agosto, né, provavelmente. Exatamente. Na Áustria, na Alemanha, por exemplo, eles já voltaram a apresentar concertos no formato que a gente está adotando aqui também, com uma plateia reduzida. E existem muitos cálculos feitos com base científica, né? Médicos, especialistas mediram a distância ideal que um músico deveria ficar ou poderia ficar do outro. Se ele é um músico de instrumento de sopro, por exemplo, ou de metal, que ele está soprando, né, no instrumento. Pois é. Ou se ele é um instrumentista de cordas. Então, é tudo muito diferente. Eu posso dizer, em linhas gerais, os números variam entre 1,5 metro ou 2 metros, dependendo de uma orquestra ou de outra. No limite, 2 metros laterais e 2 metros frente e atrás de cada músico em relação aos outros. Quer dizer, ele tem um quadrado, ele está no centro de um quadrado que tem 2 metros de distância para cada lado em relação aos outros músicos. E no caso dos instrumentistas de cordas, ou tímpano, piano, harpa, todos de máscara. Máscara, entendi. Então, a orquestra vai ficar muito espalhada no palco. Os instrumentistas de sopro, aí também a gente tem biombos de acrílico, para separar alguns dos músicos de outros. A distância dos músicos de sopros em relação às cordas é maior ainda, 2,5 metros. Nós fizemos cálculos do tamanho da área do palco da Sala São Paulo estendido.
isso nem todo mundo sabe, mas o palco da Sala São Paulo, para quem conhece, tem uma plateia no fundo, né? Exato, do foro atrás. Atrás do palco tem cadeiras, quer dizer, ali o coro, quando muitas vezes canta de lá, ou se não, tem público. As duas primeiras filas podem desaparecer, elas podem baixar e você pode ampliar o palco. Então, a gente está usando o palco no seu limite máximo. Com isso, a gente consegue colocar 53 músicos no palco. O que já é uma orquestra, vamos dizer, de tamanho clássico, início do século XIX, já dá para fazer Beethoven, dá para fazer Schubert, dá para fazer Schumann, dá para fazer Brahms. Não dá para fazer repertório de orquestra muito grande. Stravinsky, Wagner. Não rola. Stravinsky não rola, como diz o outro. Não rola. Mas, onde você precisa de uma orquestra muito grande, a gente vai ter que esperar. Agora, ainda existe a possibilidade de, talvez, usar o próprio setor de trás, aquelas fileiras, talvez possa colocar alguns músicos lá. Com isso, a gente pode chegar a 60 músicos, 60 e poucos músicos. Já é uma orquestra de bom tamanho. Legal. Então, isso foi feito, agora vai implicar também mudança de repertório. Claro. Porque até o momento em que a gente puder ter mais músicos no palco, algumas das coisas que estavam programadas não vão poder acontecer. Então a gente vai ter, eu tenho que conversar com os regentes, com os solistas, já estamos fazendo isso, já estamos mudando repertório de setembro, de outubro, de novembro, imaginando que não vai ser possível. Mas a gente vai poder tocar, vai poder fazer concertos. Se adaptar aos novos tempos aí que vai ter que ter. E o que eles estão fazendo fora também serve de exemplos, né? E essa do fundo da USESP é o tradicional, é lindo, né? O espaço que o público fica atrás. Agora tem que repensar como é que vai ser tudo isso, né? Falando no coro, que você citou o coro, tem um coro também cantando Suíte Nordestina. Fala um pouquinho da peça para a gente ouvir agora. Diga lá. Então, a gente fez a peça da orquestra como um todo, né? E fizemos também o vídeo do coro, cantando a Suíte Nordestina, que são, na verdade, 4 pequenas canções folclóricas arranjadas pelo compositor Ronaldo Miranda, um arranjo lindo, da década de 80, ele ganhou um prêmio com isso na época tal. E eu acho que num caso como no outro, no Trenzinho do Caipira aqui, como vocês vão ver, não se trata só de mostrar os músicos ou os cantores fazendo música. Existe uma narrativa, não quero estragar a surpresa, mas existe uma narrativa, porque uma das coisas que a gente teve que aprender a fazer, esse produto novo que a gente está fazendo, são filmes de música. É verdade. Não é só a pessoa tocando, são filmes, são pequenos vídeos. Nesse caso, a Suíte Nordestina foi escolhida por 2 motivos. São Paulo é a maior cidade nordestina fora do Nordeste. Então a gente queria celebrar a cultura do Nordeste, que é parte da vida de todo mundo. Muita gente tem rede em casa, muita gente faz tapioca. Você sai na rua e vê coqueiros, vê palmeiras. Na frente da Sala São Paulo tem palmeiras. Então, a gente nem se dá conta, mas a cultura do Nordeste é muito parte da cultura da cidade e do estado de São Paulo. Então, por um lado era isso, por outro lado, era também uma das peças favoritas da regente Naomi Munakata, que regeu e gravou essa peça com coro no disco que ela fez com o coro do OSESP. A Naomi foi fundadora do coro do OSESP, foi regente titular de 1994 até 2014, 20 anos, quando ela se tornou regente honorária do coro da USESP. E nós perdemos a Naomi logo no começo da pandemia, fim de março, para Covid-19. Ela foi vitimada pela doença e, enfim, lamentável, 64 anos, muito querida por todos na USESP, enfim, muito querida pelo coro. Então, os próprios cantores escolheram, das várias peças que ela gostava, especialmente de reger, eles escolheram a Suíte Nordestina. Que é uma homenagem para ela também, para Naomi. É uma homenagem para ela também. Então, enfim, é também o que a gente está cantando para a Naomi. Então, roda. Vamos nessa.
Estamos de volta aqui com o Arthur Nestrovski falando sobre a USESP, tudo que a USESP está se reinventando, fazendo vídeos bombando na internet, vai voltar em agosto. Eu estou achando até que vocês estão otimistas aí, 13 de agosto é uma data referência, né? Não sei se vai ser muito... Está tudo mudando, né, Arthur? A coisa é meio confusa, as informações vão e vêm, a gente não sabe bem. Mas é uma data prevista aí, tomara que dê tudo certo para vocês poderem se reapresentar. Já falamos da USESP e eu queria falar um pouquinho, aproveitar o Arthur Nestrovski, que quando teve a filha dele aqui com a gente na hora do rango, na rádio, conversamos muito, falamos muito mal de você. E agora eu estou aqui com você. Vou falar um pouquinho sobre o violão, né? Que é um estudo que você faz, você é violonista há tanto tempo e gosta muito do trabalho do violão, que é um instrumento no Brasil que tem características muito peculiares, né, Arthur? Tem grandes... Naquele programa que você fez junto com o Wisnik, vocês falam um pouquinho disso, né? O violão brasileiro é muito particular, né? Tem alguma coisa que você podia explicar para a gente? Por que a gente tem tantos bons violonistas e tantos bons compositores de violão? Tem uma explicação? Não sei se tem explicação para isso. Violão, eu sou de origem violonista, né? Eu fiz o bacharelado em música na Inglaterra, na Universidade de York, como violonista. Na época, os meus professores e eu mesmo achavam que eu ia ser violonista clássico. Eu toquei concertos com orquestra, essas coisas todas. Depois fiz um doutorado em composição nos Estados Unidos, mas tocando sempre. Eu nunca parei. Antes da USESP, eu tinha voltado a ter uma atividade, né, de artista, né? Com Zé Miguel, com Luiz Tati, com Zélia Duncan, com Nausete, com Tom Zé, enfim, com a Adriana Calcanhoto, com Paula Moreira Lemal, com muita gente. Gravei 2 discos de violão solo, né? O Jobim Violão e o Chico Violão. E compositor, né? Fazendo canções, gravei disco de canções também. Tem o disco A Lívia, Pós Você e Eu. Tem um disco novo que vem aí em setembro, estou te dando aqui Opa, primeira mão, vamos receber. Disco com a Lívia, vem aí um disco novo. Então, e essa atividade, eu diria que a única coisa que eu não interrompi desde que eu entrei na USESP, do meu trabalho pessoal, foi o violão e a composição de algumas canções que sejam. Eu estudo todos os dias, em tempos normais, antes de ir para a orquestra, 8 da manhã, 8h15 da manhã, eu toco meia hora, 45 minutos de violão antes de ir para a orquestra, volto correndo para casa à tardinha para tocar mais 1 hora, 45 minutos antes de ir para outro compromisso. Eu consegui manter essa rotina muito rigorosamente ao longo desses 10 anos para me manter como violonista. Então, agora, nesse período da quarentena, eu tenho feito já, não sei, 10, 12 semanas, eu tenho feito vídeos semanais. Eu acho que é parte do que a gente precisa fazer. A gente precisa estar perto das pessoas, precisa estar trazendo música, precisa estar presente. E eu voltei a fazer uma coisa que eu não fazia há muitos anos, que é me apresentar, entre aspas, como solista mesmo de violão. É o que resta. É o que resta. Então, eu gravei Bach, 2 sarabandas, eu gravei Villa-Lobos, 2 prelúdios, mas também fazendo muita coisa de música brasileira. Noel Rosa, cada semana uma coisa diferente. Cartola, Nelson Cavaquinho, Chico Buarque, eu gravei Round Midnight do Thelonious Monk também, uma coisa diferente e tal. E gravei, entre outras coisas, quando o meu violão fez 10 anos, foi umas semanas atrás, dia 22 de julho, o meu violão, que é um violão Linneu Bravo, foi feito pelo luthier Linneu Bravo, querido amigo, meu violão fez 10 anos de idade. Então, eu escolhi 10 anos para o meu violão. Então, eu escolhi naquela semana, uma espécie de, enfim, comemoração de aniversário, um clássico do violão brasileiro, que é Sons de Carrilhões, de João Pernambuco. Era um contemporâneo e amigo do Pixinguinha, do grupo Caxangá, da década de 1910. E por essa época, 1910, 1920, ele compôs Sons de Carrilhões, que é um clássico do violão brasileiro, que junta a tradição do choro, ao mesmo tempo com a tradição da música europeia de concerto. Então,
entre a música de concerto e a música popular brasileira, de uma forma que se tornaria muito característica do nosso violão, do choro, né? Então, veio com muito gosto Sons de Carrilhões, de João Pernambuco. Então, a gente vai terminar com essa Sons de Carrilhões, mas você não me contou por que o violão é tão especial no Brasil. Você teria que me dar uma aula. Eu estou esperando a sequência do programa que vocês fizeram na televisão, você e Wisnik, para você contar essa história. Pronto, já temos A única coisa que eu diria tem... Quer dizer, é muito difícil saber por que um instrumento se torna assim tão importante. É claro que na música popular brasileira o violão é um instrumento absolutamente central, no choro, na canção. Agora, nós temos um trunfo com relação à música do mundo, especialmente no quesito violão. Chama-se Heitor Villa-Lobos. Villa-Lobos foi dos primeiríssimos compositores de música de concerto a escrever, no século XX, a escrever obras para violão solo. Ele era violonista, ele mesmo, ele era violoncelista, mas ele era violonista, tocava violão muito bem, e ele compôs a suíte popular brasileira, logo no começo do século, depois escreveu os 5 prelúdios, escreveu os estudos, escreveu o concerto de violão, sem a menor dúvida, estão entre as obras mais importantes do repertório para violão clássico do planeta. Um orgulho para todos nós. E Villa-Lobos, a linguagem violonística de Villa-Lobos, influenciou todos os violonistas, os grandes violonistas brasileiros, né? Desde Guilhermando Reis, mas Baden-Powell, Rafael Rabelo, Egberto Gismonti, todos os violonistas brasileiros, Ginga, na sua sequência, Marcos Tardelli, o Quarteto Malgani, todos beberam e continuam bebendo na fonte Villa-Lobos. Eu gravei 2 prelúdios aí nessa série, mas isso é um repertório que todo violonista brasileiro pratica regularmente, né? E violonistas ao redor do mundo, né, cultivam a música para violão de Villa-Lobos. Então, uma das explicações para a riqueza do violão brasileiro é Heitor Villa-Lobos. Perfeitamente. Então, na próxima aula, que eu vou aguardar ao vivo o Arthur Nestrovski com a Lívia, que eles vão lançar um disco, aí a gente vai estar lá em agosto, setembro, vamos estar ao vivo no estúdio, aí vocês vão lá fazer o lançamento, eu vou receber com muito prazer ao vivo. Por enquanto, aqui a gente fica no abraço virtual, né? É possível, exatamente. É o que dá para fazer. E a gente vai ouvir, então, o Som de Carrilhões, né? O clássico do João Pernambuco, com o Arthur Nestrovski no violão que ele adora, certo? Que já está fazendo até aniversário o violão. É o mesmo violão, né, que você está tocando. É o mesmo. Falou, então, Arthur, muito obrigado. E qualquer coisa, nós você. estamos à disposição de você. Um abração. Um abraço, saúde de todos. Você também. Tchau.
O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango, hoje reapresentando o grupo Samba Sonics. Fique com a gente.